Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. E neste segundo episódio, nós trouxemos a leitora de PDFs mais conhecida do Instagram, Mary Poppins. Hello. Ok, obrigada. Olá. Tá. Fiquei um bocado. Banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí. Tenho dúvidas que isso seja verdade, mas já leio muito e gosto muito de ler. Tenho muito tempo. Não tenho, mas não gosto de ver televisão, portanto. Muito bom. Primos e primas, estamos no segundo episódio do podcast Conversas de Chuveiro. Sim, nós dissemos que voltávamos e já vamos em 2 episódios aqui. Portanto, palminhas para nós. Vamos! Já só faltam 50. Não eram 54? Não, eram 52. São 52 semanas. Ok. Só faltam 50 episódios. Não parece muito, visto Ok, assim. não, é pouco. Eu já vi pessoal a dizer que tinha que treinar 240 dias. Parece mais fácil fazer 52 episódios. Para ti, definitivamente. Parece mais fácil nesse aspecto. Então, Verdade. primos, como é que foi essas vossas entradas agora realmente em janeiro? Agora, em janeiro, como é que isso correu? E estamos prontinhos para fazer o nosso segundo episódio. E hoje nós vamos falar sobre livros. Vamos falar sobre mudanças que os livros trouxeram na nossa vida. Para isso, temos aqui a Mary, que vai-nos começar a falar um bocadinho sobre os 100 livros que ela leu o último ano. Não. Hoje o que nós vamos falar é dos livros que nós lemos no Bookflix. Isso No parece nosso poucos. clube de livro. Foram 6. Na verdade, quando o episódio sair, se calhar já foram 7 ou 6,5, mas é vida, vamos lidar com isto. Yeah. Vamos falar de 6, também não Vamos temos tempo sofrer. para estar aqui a conversar muito. Ainda por cima, o 7º é um dos meus livros preferidos, sempre. Eu tinha muita coisa para dizer sobre ele, por isso até calhar bem não entrar aqui nas contas. Nós lemos 6 livros. Lemos A Quinta dos Animais, O Certo, a evolução dos Essencialismo, bichos. O Homem Mais Rico da Babilónia, A Única Coisa, 4 Horas por Semana e Influência, A psicologia. a Psicologia da Persuasão. Foi esse, não foi? Exatamente, foi. Agora, Yeah. a questão que se coloca aqui, não é? É que nós podemos ler 100 livros ou nós podemos ler 6 livros e realmente aplicar alguma coisa na nossa vida. E como nós referimos no episódio anterior, foi o simples facto de começarmos então a ler os livros dentro do Clube do Livro, do Bookflix. Se ainda não conhecem, é só colocar Bookflix na internet, de certeza que vai aparecer. Não, vamos deixar o link nas show Sim, notes. eventualmente as inscrições estão abertas no início do mês, se tiver interesse, pois. Mas então, nós começámos com o objetivo de criar o Bookflix e apenas com, digamos assim, uma máxima lá dentro, que era, vamos ler os livros, mas mais do que ler os livros, vamos aplicar tudo aquilo que aprendemos lá dentro, não é? Que é uma diferença. Ler-se só para acumular conteúdo ou então aplicar. E de que maneira é que isso afetou a nossa vida, minha querida? Olha, alguns destes eu já tinha lido, outros não. E dos que eu já tinha lido, eu já tinha gostado bastante deles e por isso é que os colocámos nesta lista de 12 livros especiais para ler 13. nestes Ah, não, 13 12, meses. sim, 12. Não, 12 livros de 13 meses, já. Exatamente. E foi por isso que nós também, ou seja, por eles serem especiais é que nós os colocamos aqui. Eu já os tinha lido, quando os li, a sensação foi, isto é mesmo bom, isto faz mesmo sentido, não sei o quê, tipo, durante 2 dias pensei nisso e depois encosta o livro, passa ao próximo e aquele fica ali adormecido, tipo, tu ficas com aquelas ideias ali no fundo da cabeça, mas se não houver nada que te faça mudar ou essa vontade, tipo, estás só ali a adquirir conhecimento e a ler mais e a passar para o próximo e era isso que me acontecia. Desde que começámos a ler em conjunto e
nós até às vezes fazemos tipo de uma sessão para a seguinte, temos tarefas para cumprir e coisas para conversar e coisas para debater. Realmente eu passei a levar as coisas de uma forma diferente. Portanto, não é só ler e não é só compreender. E a verdade é que agora lendo e discutindo percebi coisas que não tinha percebido da primeira vez a ler sozinha. Mas desta vez eu realmente apliquei e tive alterações muito significativas na minha vida e não estou aqui, tipo, isto não é, não é uma cena motivacional nem coisa do género, tipo, são cenas Não é um reais. TED Talk. Exato, e é disso que vamos falar, é das coisas reais que alteramos na nossa vida em consequência dos livros que lemos em conjunto no Bookflix. Se calhar começávamos tipo um de cada vez. A Sim, Quinta dos Animais é o único livro de ficção, quer dizer, O Homem de Mais Difícil história, do digamos Homem. assim. Exato. Fala um bocadinho sobre a Ah, Revolução Soviética certo. e Aqui foi super giro. Tipo, nós discutimos, havia coisas que não tinham ficado bem esclarecidas. esclarecidas no livro, então tipo, até tivemos TPC, tipo, perceber porque é que as coisas tinham porque é que o autor teria deixado aquilo aberto, ou o que é que nós achávamos que ia acontecer a seguir. Era Em o termos. único livro que tinha um hino. Exatamente. Tínhamos um hino. O Pedro canta o hino com muita alegria, é o hino brasileiro. O Exatamente. audiolivro brasileiro tem o hino. E tivemos a vantagem também de perceber qual dos animais é que nós gostaríamos de ser, não é? Porque cada animal tem um papel lá dentro, não é? Assim como a nossa personalidade é diferente, Sim. então cada uma das pessoas se... Nem me estava a lembrar disso. Já tivemos de fazer uma análise tipo à nossa personalidade e avaliar, fazer assim tipo uma autoavaliação para ver em que perfil é que nós encaixaríamos tipo numa sociedade. Exato. E foi bastante interessante. E além disso, sinceramente, por ser um livro que conta uma história, mas de maneira animada e tudo mais, também foi um excelente pontapé de saída para começar o Bookflix e depois realmente, ok, já vimos o que é que aconteceu com os porcos, vamos agora perceber o que é que nós precisamos fazer na nossa vida Exatamente. para não cometer os mesmos erros. Porque o interessante lá no meio é que nós saindo da Revolução, aliás, da Quinta dos Animais, não é? Nós percebemos que os animais são dependentes dos porcos, não é? Onde os porcos assumem o poder, então de que maneira é que nós vamos fazer para que ninguém assuma o poder da nossa vida, não Porcos é? na nossa vida. E então acho que é bastante interessante se pegarmos nisso e colocarmos assim, ok, temos agora aqui um exemplo do que é que aconteceu quando alguém toma o poder e nós não temos opinião, não é? Quando nós não podemos sequer mudar nem para a direita nem para a esquerda porque temos uma ideologia, se calhar errada, mas que não conhecemos nada mais. Então vamos aqui mudar a nossa história, vamos aqui perceber como é que outras pessoas mudaram de vida e acho que foi um excelente pontapé de saída para começar a mudar em 6 meses Yeah. significativamente da nossa vida, não é? Eu estava aqui a ver, o último episódio que nós lançámos em 2021 foi precisamente o número 54 sobre a Quinta dos Animais. Foi um episódio completo, 45 minutos a falar deste livro, portanto, se calhar podemos passar esta à frente porque Já falámos bastante, já falámos portanto fica aqui bastante. uma lembrança se quiserem ouvir sobre este livro, episódio 54 do nosso podcast. Vai estar dentro do Spotify, vocês podem ir lá aceder facilmente, tem lá todas as recomendações e tudo mais. E a seguir fomos Seguinte, para o essencialismo, essencialismo, exatamente, que foi aqui que mudou e começámos a transformação, não é? exatamente. Queres Eu fazer já assim tinha só um lido, resumo do livro, basicamente? é assim, eu já tinha lido o essencialismo, mas assim, resumindo muito e não querendo entrar em grandes detalhes, porque eu acho que vale mesmo muito a pena ler, e é um livro que, pá, eu acho que não dá para não gostar, porque é mesmo muito bom e vai-te fazer mudar qualquer coisa, vai-te fazer ver as coisas de uma maneira diferente. Ele foca muito a noção de prioridades, de cortar o que não importa e dedicar mais tempo ao que te acrescenta valor. E ele confirmou a ideia que eu já tinha de que tipo, o mundo em que nós vivemos tem muita oferta, há muita coisa para fazer, há muitas coisas a chamarem a tua atenção em cada momento, há uma pressão enorme para Multitasking? multitasking e para trabalhar mais e para ser mais e para ser o melhor. E
E na verdade, o que tu tens de fazer para estares bem contigo próprio é decidir o que é prioridade na tua vida, focar E ser o melhor nisso, nisso. exatamente, focar nisso e ignorar o resto. E depois fala de outras coisas que às vezes ignoramos, lá está, na sociedade. Eu acho que é mesmo essencial, tipo, nos dias em que nós vivemos, que é tipo sempre a correr de um lado para o outro, que é a importância do sono, a importância de brincar, tipo, porque tu podes pensar, isto é um livro daqueles de eficiência e de fazer mais e de não sei o quê. Não é, tipo, o que ele te diz precisamente é que tu tens de ter tempo para essas coisas todas, senão, tipo, esquece. Entras ali, achas que estás a fazer tanto que depois não estás a fazer nada. Sim, começar tudo e deixar os projetos todos a meio. Acho que foi um dos pontos principais que deu para perceber. Tu mudaste alguma coisa com este livro? Tu sabes que sim, que mudei bastante para quem não seguia o podcast e tudo mais. Eu defendia o multitasking, ok? Eu defendia o multitasking, eu já apontava para várias coisas, conseguia levar essas coisas a bom porto, mas chegava à conclusão que estava exausto, não tinha tempo para mim, fazia muito, mas realmente não conseguia prestar atenção ahm, a 100% e não conseguia estar presente. Acho que era um dos pontos principais que me levou a transformar um bocadinho 2022. Eu não consegui estar presente e então, a partir daí, a partir do momento em que nós lemos o essencialismo e depois um livro posterior que veio fazer aqui a junção que podemos avançar, já se calhar que era a única coisa, juntando os dois, embora pareça que é o mesmo, que fala sobre estar focado num objetivo, fala sobre limar arestas e então seguir numa linha reta, ok? Focar num ponto e seguir esse ponto e ponto, não estar a apontar, não ser um polvo a atirar para todos os cantos. Isso permitiu-me ganhar mais dinheiro, permitiu-me viajar. Foi o ano que eu mais viajei, sinceramente. Foi o ano que eu mais me dediquei a casa, ou seja, tive mais tempo em casa, tive mais tempo para mim. Foi o ano que me abriu realmente os olhos a dizer: epá, vamos mudar aqui, vamos mudar, e que me levou a tomar uma decisão então para agora, para 2023. Então é muito bom este livro no sentido, ok, vai-te dar uma linha, vai-te dar um sentido de orientação que vai-te permitir ter um ponto, um objetivo realmente bem definido. Acho que foi isso que transformou. E a ti, minha querida? Pedimos desde já desculpa pela única coisa, foi quando lemos este livro que parámos com o podcast, porque nós na altura até achámos, até ficámos contentes por ter havido aqui o Homem Mais Rico da Babilónia entre estes dois, porque eles, tipo, de uma forma diferente e com conceitos ligeiramente diferentes, a mensagem é praticamente a mesma, tanto no essencialismo como na única coisa, mas a única coisa é mais, não sei, tipo, foi nesse que eu decidi, não, eu tenho uma coisa que eu tenho realmente de terminar e que é muito importante para mim, portanto, é nisto que eu vou focar agora, é isto que eu vou fazer, tipo, vou fazer, não são sacrifícios, é definir prioridades, tipo, enquanto que antes, se calhar, lá está, nas horas, quando estava em casa, estava a gravar o podcast, ou estava a ler um livro, ou estava a ver televisão, ou estava a fazer outra coisa qualquer. Quando eu decidi que tinha aquela única coisa, todos os dias, os minutos que eu tinha livres eram para fazer essa coisa. Aliás, isso veio de um exercício que nós tivemos lá dentro também, que foi dentro do próprio Bookflix, definir qual é que era a única coisa que nós nos íamos dedicar a partir de agora. Foi por isso que nós parámos o podcast, portanto, a culpa é do livro. Porque não era a única coisa, não era a coisa que estava. Ou seja, nós estávamos um bocadinho a disparar para várias direções, a querer fazer muita coisa e depois nada saía bem feito, estávamos a gravar em Em cima cima do do joelho. joelho, tínhamos prazos para cumprir outras coisas e outras metas que queríamos atingir e estavam a ficar tipo, cada vez mais para trás. Portanto, perfeito, tipo, o que eu queria atingir, o que eu foquei, a minha única coisa está concluída, tipo, por isso, objetivo concluído. Check. Posso partir para outros, agora se calhar tenho que fazer outro exercício de pensar qual é que é a minha única coisa agora. Se calhar não tenho Exatamente. assim nada tão. Tipo, que tinha um prazo e que tinha mesmo de ser. Tipo, e foi outra coisa que nós falámos lá, que é nós não podemos ter uma única coisa, se calhar podemos ter várias coisas Em em vários áreas ramos diferentes da nossa diferentes. vida. Yeah. Exatamente. Por isso,
estes dois resultaram em grandes mudanças na minha vida. Depois também falámos aqui já, o Homem Mais Rico da Babilónia, que também permitiu para certos membros do grupo, não é, começarem que não têm tanta a ideia das finanças pessoais, não têm tanta ideia da poupança, tanta ideia de como é que funcionam os investimentos, ser aqui um pontapé de saída também muito bom. E foi um livro que grande parte do grupo não tinha lido, e é interessante nesse aspecto por também ser um livro que falar de uma história, não é? E acho que é um livro muito bom, sinceramente. Quando nós falamos do Homem Mais Rico da Babilónia, é um livro que se lê tipo em 4 horas, 5 horas, se apanharmos assim o ritmo, mas que a transformação que nós temos lá dentro também é espetacular. E vai desde a poupança, vai desde os 10 mandamentos que eles têm lá dentro, então é muito bom. É um livro que eu, sinceramente, eu recomendo, juntamente com o Pai Rico, Pai Pobre, mas não vamos pegar num clássico para além de ser complicado encontrar o livro, não é? Yeah. Um, este aqui acaba por ser um livro muito mais simples e como é um conto, acaba por ser mais interessante de ler. E foi um livro que vale a pena e recomendamos. Aliás, todos eles estão dentro do Clube do Livro, nós recomendamos porque são muito bons. Sim, não houve nenhum que não tivéssemos gostado. Exato. E a seguir entrou aquele que mudou a tua forma de ser, que mudou a minha forma de ver e que realmente trouxe uma transformação adicional. Portanto, realmente eu estou muito contente por ter escrito este clube de livro, porque trouxe-me aqui uma transformação muito boa. Portanto, eu vou deixar já falar o que é que mudou Sim. o O que é livro que estamos 4 a horas por falar semana. exatamente, 4 horas por semana. Por acaso, é um livro que, em termos de livro e de Conteúdo. escrita e tudo, é chato. Nós Boring. achamos chato. Tipo, eu pensei assim, poxa, isto aqui é um best-seller. É um livro que eu já tinha tentado ler imensas vezes. Nunca tinha conseguido avançar muito porque, opá, desistia sempre. Aparecia sempre um livro melhor ou apareciam sempre outras coisas para fazer. Eu já o tenho desde 2015, não, 2016. Tipo, eu tinha-o aqui em casa há imenso tempo. Pronto, primeiro foi com o Clube do Livro que eu fui realmente obrigada a avançar e a terminar o livro. Depois, assim, meio que a medo, as pessoas foram mandando mensagens para o grupo a dizer tipo, estou a achar isso um bocado chato, e depois toda a gente disse, ok, eu também estou a achar muito chato. Mas temos que ler. Exatamente, mas tem de ser, por isso vamos continuar, porque temos esperança que se tire alguma coisa boa disto. E a verdade é que se tira, pronto, apesar de haver partes chatas lá dentro e coisas que se calhar já não estão muito atualizadas, porque o E livro links aos tem imensos pontapés. links, exatamente, tem imensos links, e o livro é de 2008, acho eu, Sim. portanto, claramente, tipo na internet, em que as coisas mudam a cada segundo, links de 2008 não têm grande utilidade em 2023, mas se nós retirarmos ali o sumo da coisa, foi um dos livros também que teve maior impacto na minha vida. Eu já sabia, eu trabalho, nunca estive em teletrabalho, sempre tive um trabalho presencial, apesar de eu saber que, certo, parte do meu trabalho tem de ser presencial, mas há muita parte que estou simplesmente no computador, portanto um computador é portátil, posso estar em qualquer sítio. Eu sabia isso, mas nunca tinha Pensar conseguido nisso. passar essa mensagem para os meus superiores. Pronto, claro, eu queria muito, tipo, não ter de fazer viagens todos os dias, não ter de ir para o trabalho todos os dias, poder trabalhar em casa, poder trabalhar em qualquer lado, ter mais flexibilidade em horários, tipo, poder almoçar em casa, poder, tipo, uma série de coisas. Eu já sabia que queria isso, mas era daquelas coisas que eu, tipo, deixava arrastar e dizia, tipo, pronto, olha, ok, não dá, não dá. Mas isto colocou-me ali o bichinho na cabeça, tipo, eu tenho de conseguir, eu, tipo, isto tem de dar. E a verdade é que deu. Eu neste momento já estou em regime híbrido, portanto eu consegui O que é isso? conquistar isso. O que é um regime híbrido? Assim, alguns dias Querem saber, tenho de vão ir ler o livro, lá, não é? tenho de- alguns dias tenho de ir lá, outros dias não tenho, tipo, ou vou só de manhã, ou
Ou seja, tenho de gerir como achar que é necessário, mas se calhar vai haver semanas em que eu tenho de ir todos os dias e depois há outras em que não tenho de ir dia nenhum. Portanto, é assim, mesmo que fosse só um dia em casa, já estava a ganhar face ao que tinha anteriormente. Portanto, grande mudança, foi tipo, gostei. Valeu a pena a seca que levei a ler o livro. Isso é E muito tu? bom. Olha, na minha vida, o que é que isso mudou? Enquanto nós estávamos a ler, por exemplo, o essencialismo e a única coisa, eu tinha vários problemas do facto de parecer um polvo dentro da empresa, ou seja, tentar apagar vários fogos. Com a leitura desses dois livros, nós conseguimos colocar, olha, tu é o teu trabalho fazer isto, o meu trabalho é fazer isto, o meu trabalho é fazer isto. Pronto, como colocar aqui, digamos assim, a ordem na desordem. Depois, com o incremento do 4 horas por semana, foi realmente um abrir de olhos, no sentido em que eu tomei a decisão, ok, porque não, visto que eu me ocupo dentro da empresa muito do que é a parte da comunicação, muito do que é a parte de faturação e tudo mais, o meu dia a dia é lidar com faturas, o meu dia a dia é lidar com pagamentos no sentido da parte comercial, e então, visto que isso tudo envolve estar no computador, visto que isso tudo não envolve estar, digamos assim, presencialmente, um, permitiu que eu começasse a pensar então, ok, no próximo ano, agora este ano 2023, me mudar para um outro país e estar na mesma a trabalhar na mesma empresa. Então, o primeiro pontapé de saída foi visitar Bali, que eu visitei em novembro do ano passado, não é? Foi assim um pontapé de saída já para perceber como é que isto funciona, quais é que são as alterações e tudo mais, porque eu realmente eu quero a reforma antecipada e a minha reforma antecipada pode ser então através de estar 6 meses num país de baixo custo, como é a Indonésia, não é? Um, Estar lá 6 meses quando aqui faz frio e vir para aqui quando está quente. E então essa foi a decisão que agora em 2023, numa altura inicial era para ser em março, mas visto que vai ter os Paralímpicos em 2023, a decisão vai ser que em outubro eu saio então numa fase inicial, 41 dias para a Índia. Ah, Uhul. 41 dias para a Índia e o objetivo é permanecer 6 meses, ou seja, de outubro a março, entre a Indonésia, Índia, Brasil, países de baixa manutenção, e depois de março a outubro voltar aqui à Europa, voltar aqui a França, além de ser a época é alta, não é? Então dar aqui mais uma ajuda no terreno, também é a altura em que vamos fazer dinheiro para voltar mais 6 meses, digamos assim, e estar a aproveitar mais uma vez a Indonésia ou outros países de baixa manutenção. Portanto, este livro permitiu abrir-me os olhos, porque eles falam muito isso, e principalmente da delegação de tarefas que de baixo, aliás, tarefas que nos ocupam muito tempo, mas que pode, por um valor muito pequeno, pode ser dado a outra pessoa. Então esse livro foi realmente um abre-olhos e a transformação está aí. É muito bom falar-se que foi devido a 245 páginas, se não me engano, 300 páginas, que a gente pode mudar uma vida. Não é? E neste momento estamos a ler A Influência, não é? Sim, terminamos hoje. Hoje temos a última reunião deste livro, A Exatamente. Influência, a Psicologia da Persuasão. Esse é um que eu não tinha lido, eu acho que tu também não tinhas lido. Não. Eu tinha lido Como Influenciar Pessoas. Certo, eu não estava bem, ou seja, não sabia o que esperar e eu adorei este livro. Eu achei super fixe, eu adoro livros escritos por psicólogos, etc. Tipo cenas com dados, com estudos, com demonstrações Sim, que este e livro isso fala, tudo. todo ele é estudos. Exatamente. E eu achei, tipo, espetacular. A maioria das coisas eu pensava, realmente, tipo, eu já caí nisto tantas vezes. O que é que temos de falar aqui? O que é que fala este livro realmente? Basicamente são Estratégias? os, os principais fatores que te fazem dizer que sim a uma Quando quer coisa, dizer não? concordar com uma coisa, exatamente, tipo, inconscientemente, concordar com uma coisa quando na verdade nem sequer querias. Exato. E são estratégias, tipo, eu acho que este livro é ótimo para quem vende, para pessoas que trabalham na área comercial,
para empreendedores, para tipo ou seja, pessoas que têm estado do outro lado a usar estratégias para te convencer a comprar ou a subscrever ou a utilizar alguma coisa. Tipo, É um gostei, livro. adorei. Eu, sinceramente, quando li este livro, há estratégias lá no meio que nós dizemos assim: epá, mas eu fui um pato aqui no meio. O gajo fez isto do ponto A ao ponto C, porque o B somos nós, do ponto A ao ponto C, e eu caí aqui em todas Yeah. as armadilhas. E é interessante perceber no ponto de vista do vendedor, não é? Do ponto de vista de quem, do facto de utilizarmos os gatilhos da escassez, utilizar o gatilho de colocar 3 preços de ordem inversa para dizer, epá, aqui a qualidade está. Isto é realmente um abre-olhos, não é? E permite-nos, de certa forma, blindar a nossa mente contra futuros ataques, não é? Contra futuras estratégias, mas ao mesmo tempo aplicar isso no nosso dia a dia. E O que é eu, que tu sentes? Diz-me uma coisa, tipo, tu agora que percebes que, imagina, tipo, alguém está a usar esta estratégia contigo, o que é que tu sentes em relação a essa pessoa? Admiração ou tipo, ficas irritado com ela por ela estar a. tenho 2 sentimentos, eu pelo menos, assim, eu fico contente porque a pessoa em questão percebeu aqui a estratégia, não é? Fico contente porque eu também percebi a estratégia que ele está a utilizar, mas por outro lado também fico do género, ok, eu já sei o que é que estás a fazer, então utilizou outro ponto que é o blindar contra isso. Olha, neste momento, lá Certo. dentro eles também dizem o contrário, não é? Sim, 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 Do sim. facto de nós, como operadores de telefone, como tudo mais, nós conseguimos perceber aqui no meio, olha, o que é que eles vão fazer, o que é que não vão fazer, e a partir daí nos defendermos. Isso é muito E aqui importante. nem precisa de ser uma venda direta, tipo alguém que está à tua porta a querer vender alguma coisa, é mesmo tipo estratégias de marcas, tipo, em termos tipo da Como a publicidade que Tupperware e tudo mais que eles fazem. falam, ou seja, eles revelam dentro do livro estratégias como a Tupperware, estratégias como os vendedores de aspiradores, o facto de nos deixarem um aspirador durante uma semana para utilidade ou 2 dias e depois passar lá. Por norma, o facto dos produtos de beleza é muito interessante, toda essa estratégia e pronto, temos aqui muito para aprender. Portanto, e acredito que os próximos 6 meses, ou seja, aliás, os próximos 6 livros que faltam, não é? Vão ser realmente bastante. Vão-nos abrir bastante a cabeça. Vamos conseguir aplicar mais e mais, é esse o objetivo, aplicar tudo o que aprendemos. E pronto, está aqui realmente um clube que vocês podem se juntar no início do mês e aprender com os livros e connosco também, não é? Nós estamos no início do mês, ou seja, tipo, está aberto. Exatamente. Portanto, o link está na descrição. Isso. Entretanto, uma coisa que também nos permitiu perceber dentro do livro, não é? Foi que, ao lermos O Homem Mais Rico da Babilónia, ao lermos sobre o 4 horas por semana e tudo mais, percebemos que é muito importante organizar a nossa vida financeira, é muito importante fazer os investimentos certos na hora certa. E para isso, nós temos a GoParity, que pode ser uma solução. Com Exatamente. os cartões de oferta que nós já falámos no episódio anterior, mas que felizmente podem ser aplicados o ano todo, vocês conseguem fazer os vossos amigos felizes, além de ganharem 5 euros, não é? Porque são 5 euros que vocês estão a dar a alguém gratuitamente. Essa pessoa consegue investir esse dinheiro e ganhar já o gosto dos dividendos, ganhar o gosto pelos investimentos. E com isso, vocês ajudam a aumentar a literacia financeira em Portugal e tirar-nos do último lugar. É um peso e é uma responsabilidade muito grande que nos estamos a dar, primos. Calhar já não estamos. Já Se calhar, estamos. não sei, temos que ver. No final do ano nós conversamos sobre isso. Mas, utilizando o código Chuveiro5, volto a dizer, Chuveiro5 com letras maiúsculas, vocês ganham 5 euros adicionais. Oh yeah. Então, minha querida, acho que terminamos o nosso episódio, não é? Ficamos por aqui. Os primos que realmente tiverem interesse em ouvir mais sobre o primeiro livro, é só consultar o episódio número 54, se não me engano, não é? E, ao mesmo tempo, se quiserem fazer parte do Bookflix, as inscrições estão abertas e esses links encontram-se maioritariamente dentro do nosso perfil de Instagram. Ok? Vocês vão lá, links, e está lá, pelo menos, a dizer Bookflix aberto ou inscrições Bookflix e tudo mais.
e por um suave valor mensal de 10 euros, vocês podem fazer parte do clube e mudar a vossa vida. Acreditem que foi por 10 euros que eu e a Fire mudámos de vida, portanto, e todos os primos estão lá dentro. É verdade. Um Portanto, dia temos de convencê-los a vir aqui, sim, fazer um exatamente. episódio dentro do clube. Exatamente. Portanto, primos, deixem os vossos comentários, não se esqueçam de partilhar se estiverem no carro, em casa ou em todo lado. Acho que isso é plágio. Mas se estiverem a ouvir o podcast no carro ou em casa, não se esqueçam de partilhar connosco os vossos print screens e identificarem-nos nos stories que nós agradecemos. E não se E esqueçam, agradecer também à GoParity pelo patrocínio no nosso podcast. exatamente, que sem eles a gente não estava aqui. E contamos com vocês para nos ajudar a levar o podcast para o top número 1 e no final do ano fazemos todos uma festa. E faltam 50 Yay. episódios para terminar o ano. Beijinhos Vamos, tchau. e até ao próximo episódio. Adeus.